Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos mais uma vez, meu Pai, porque o Senhor nos concedeu essa oportunidade de estar aqui na tua presença. Pai, arranca de nós tudo que não te serve, que o teu sangue passe em nossos corações, nas nossas mentes nesse momento, Pai, para que só o teu Santo Espírito esteja aqui pairando entre nós, para que nós possamos sair daqui transformados pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 119, versículos de 57 a 72. Não era essa música que a gente cantar, não, mas eu estava procurando a outra ali no livrinho e não achei. E eu gosto muito de hinos que falam do sangue de Jesus, porque eu aprendi desde cedo que quando a gente começa a cantar o sangue de Jesus, o inimigo não fica por perto, ele vai embora. E nós precisamos estar com o nosso coração e nossa mente limpa para poder aprender a palavra de Deus. Então vamos lá. Eu trouxe uma música aqui que a gente cantava nos anos 70 e 80. Boa tarde, seja bem-vinda. Provavelmente alguns não tinham nem nascido por aqui. Mas é porque o nosso salmo, ele é um salmo que ele é o que a gente aprendeu que ele é? É um acróstico, né? O acróstico que começa da primeira vogal e vai até a última. E aí, nesses anos, os irmãos escreviam uns hinos interessantes. E tem um hino acróstico, que ele é assim, ó. Letra A fala da aliança, que Jesus é o mediador. Letra B fala das boas novas que em Belém o anjo anunciou. Letra C, o caminho do Calvário, onde Cristo levou sua cruz. Letra D, diz, Deus amou o mundo que nos deu o seu Filho Jesus. E assim ele vai até o final do alfabeto. O que eles faziam com isso? Todas as vezes que você ouve esse hino, até as crianças, os bebezinhos, primeiro aprende o alfabeto todinho. E depois fica mais fácil. Porque o que as crianças de Israel tinham que fazer? Decorar os salmos. E alguns, a maioria, os salmos de Halel, que a gente estudou. E aqui, se você tem letra por letra, um salmo desse 119, aí eles vão lá. Letra A, começa o alfabeto, começa em A. Então, o que tem na letra A? Aliança. Letra B. O que combina com B? Boas novas. Então ficava mais fácil das crianças, dos adultos todos, paz e Senhor, sejam bem-vindos, decorarem os salmos. E além de decorarem, aprender. Porque todas as vezes que você canta assim, ó, letra A fala da aliança, Jesus é o meu mediador da aliança. Gente, isso é uma pregação. E é uma pregação completa. Porque se você souber só essa frase, se você chegar nas outras pessoas e falar assim, por que você serve Jesus? Aí você lembra lá, por causa da letra A. Porque ele fez uma aliança comigo. E ele é o meu mediador entre mim e Deus. Eu não preciso de mais ninguém. Já pregou, já ganhou uma alma. Por isso que eles usavam esse tipo de poesia acróstica, para ficar mais fácil de decorar os salmos. Tá. O alfabeto hebraico, a gente sabe que tem 22 letras. Gente, é difícil. Eu quase reprovei nessa matéria, sou sincera com vocês. Foi Deus que não me deixou reprovar nessa matéria, porque é bem difícil. Sim, e nós já sabemos. O que nós já estudamos aqui do Salmo 119? Ele é o maior da Bíblia, ele tem 176 versículos, ele é um hino de exaltação à palavra de Deus. Nele tem vários sinônimos, todo o assunto dele é a palavra de Deus. E tem vários sinônimos para a palavra de Deus nele. E ele nos ensina o que é felicidade. Que por muitas vezes a gente fica correndo, passa uma vida correndo atrás da felicidade. E às vezes morre sem achá-la. Aqui fica bem claro. Felicidade é ler, aprender e cumprir os mandamentos divinos.
Felicidade é conhecer o nosso Deus, é saber o que Ele tem para nós. Porque se a gente já sabe, se a gente lê a Bíblia e já sabe o que é que Deus tem para nós, a gente não fica esperando outras coisas. A maioria das pessoas que são infelizes é porque elas querem o que não foi feito para elas. Se a gente sabe o que é que Deus fez para nós, a nossa porção na terra é essa, nós começamos a agradecer a Deus pelo que Ele nos deu e a gente não fica frustrado porque não ganhou outras coisas. Esse salmo também é uma longa conversa do salmista com Deus. É uma oração. Mas não é uma simples oração, é uma oração que vem lá do íntimo, onde ele rasga o coração dele, ele tem coragem de falar tudo que ele estava sentindo para Deus. Não é aquelas orações que a pessoa pega e fica falando palavras bonitas e o coração dela está sangrando. E às vezes não tem nada de bonito dentro do coração. E a pessoa está ali só soltando coisas bonitas. E o coração sangrando e o coração sofrendo. Bom, então já falei, é uma poesia acróstica, dividida em 22 seções. Cada uma corresponde a uma letra do alfabeto. É um hino. As letras do alfabeto hebraico começam em Aleph e terminam em Tal. Como nós já aprendemos também, ele é um hino que um único tema, que é a palavra de Deus. Elogios à palavra de Deus. Palavras de Deus, caminho, prescrições, mandamentos, preceitos, juízos, decretos, testemunhos e veredas. Tudo quer dizer Bíblia, palavra de Deus. Começa no versículo 57. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Esse versículo, ele representa uma decisão que todo crente tem que ter, deveria ter. Ler a palavra de Deus e obedecer. Porque não adianta a gente se iludir que 100% da igreja lê a Bíblia. Eu já falei em outra pregação que houve uma pesquisa que nem 100% dos pastores já leram a Bíblia toda. E quando a gente lê um versículo aqui, um capítulo ali, a gente cria histórias. E às vezes essas histórias que a gente criou não é o que está escrito na Bíblia, não. E às vezes alguém muito famoso cria uma história e essa história vai passando como se fosse uma verdade. E não é. Aí muita gente fala assim, mas ninguém deveria estudar, a Bíblia não foi feita para estudar. Então o próprio Deus está mentindo. Que Deus fala, olha, corre atrás de sabedoria, procura. Lá em Provérbios está escrito, você começa a ler Provérbios, está isso lá. Vai atrás de sabedoria, procura. Leia a palavra de Deus, procura entendê-la, procura crescer nos caminhos de Deus. Porque se a gente não for crescer, não for estudar a Bíblia, a gente vai estudar o quê? A gente vai crescer onde? Ou você corre para os caminhos de Deus, ou você corre atrás de dinheiro. Se a gente perceber, metade da população corre tanto atrás de dinheiro, corre tanto. Se você para um pouquinho e pensa, nossa, eu tenho esse dinheiro, eu vou aplicar, eu vou fazer uma coisa boa com ele. Provavelmente você ganha mais dinheiro. Agora, se você passa o tempo todinho correndo atrás do dinheiro, a hora que você acorda, você está com quase 100 anos, não achou o tal de dinheiro que você correu atrás e acabou a vida. E se a gente corre para a palavra de Deus? E se a gente estuda a palavra de Deus? A gente aprende a caminhar. A gente descobre qual é a nossa porção na terra. E a palavra porção no Antigo Testamento descreve herança, possessão, lote. As tribos foram divididas assim, cada um ganhava a sua porção. O que Deus quis nos ensinar com isso? Nós temos que saber qual é a nossa porção na terra. Quem somos? O que Deus reservou para nós? O que precisamos fazer para chegar na nossa terra prometida?
E às vezes a gente, quando fala em terra prometida, a gente pensa só no céu. Deus tem uma promessa, tem uma terra prometida aqui para nós. É aquela terra onde você está no meio da luta, mas você tem paz no seu coração. É aquela terra onde o mundo inteiro está passando fome, mas nós temos comida na nossa casa. É aquela terra onde todo mundo está falando assim, eu não vou andar mais de carro, a gasolina está muito cara. E Deus provém no nosso bolso para que a gente possa pôr nossa gasolina, para que a gente possa andar. É aquela terra onde está todo mundo doente e morrendo e achando que não tem mais solução. E mesmo se a gente receber um diagnóstico de doença, Deus fala assim, não, eu deixei o médico te dar esse diagnóstico para que você prove como eu sou poderoso. Mesmo com esse diagnóstico, você vai continuar dando frutos para mim. E aí todo mundo fala assim, não, mas o médico falou que você não ia viver mais, que você não ia andar mais, que você não ia correr mais, por que você está fazendo isso? Aí a gente fala, é o meu Deus. E é para isso que Deus às vezes permite algum diagnóstico ruim. Agora, se a gente, como servo de Deus, perder a nossa porção na terra, a gente recebe um diagnóstico desse, a gente para e não faz mais nada. Mas Deus quer que a gente continue a nossa caminhada. Porque o povo de Israel, eles caminhavam, vinha gente, e era flecha, e era machadada, e era o que eles tivessem na mão. E eles caminhavam para a terra prometida sem parar. Porque eles tinham a palavra de Deus, que a porção da terra estava reservada para eles. Versículo 58. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Esse versículo, irmão, significa a gente entregar toda a nossa vida para Deus. Sem reserva e sinceramente. A busca da misericórdia de Deus. Porque até para a gente buscar alguma coisa, a gente tem que saber o que a gente está buscando. Porque quando a gente sai para procurar uma coisa que a gente não sabe o que é, provavelmente a gente vai achar. Porque você pode passar pelaquela coisa 10 vezes, mas você não sabe o que é direito. Agora, quando a gente sabe o que é a misericórdia de Deus, nós sabemos que mesmo nós estamos errados, Deus vem com a misericórdia dele. Porque a misericórdia não é porque a gente merece. É porque Deus é misericordioso em sua essência. Ele é amor por sua essência. E aí ele vem com a misericórdia e nos concede a graça, sem mesmo a gente merecer. Mas essa busca tem que ser de todo o coração. E aí a gente busca de todo o coração. E Deus nos responde. E como ele nos responde? Ele nos responde nos abençoando. Porque é da vontade dele nos abençoar. E até essa busca de todo o coração é o primeiro mandamento. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e com toda a sua força. A gente tem que amar a Deus, lutar pela palavra de Deus até a gente não poder mais. Que hora que a gente não poder mais, a gente fala assim, Deus, acabou minhas forças. Ele fala, ótimo. Agora eu entro com providência. Porque é assim que a palavra de Deus fala. É assim que ele quer que a gente vá. Por amor a Deus, nós enfrentamos todas as batalhas, todos os gigantes. Porque nesse momento que acabam as nossas forças, Deus se compadece de nós, segundo a palavra dele. A nossa esperança tem que ser baseada na Bíblia. Porque por muitas vezes nós criamos algumas bênçãos que nós queremos, que está fora da palavra de Deus, e a gente passa o tempo orando, faz campanha, faz isso, faz aquilo e não chega. Por quê? Porque está fora da palavra de Deus. E Deus não faz nada que ele já falou que não ia fazer. Não adianta subir no monte, descer ao céu, correr, dar ofertas grandiosas, não adianta. Se Deus falou que não ia acontecer, não vai acontecer. Essa passagem também nos convida a entender que Deus atende o clamor de quem se aproxima dele. Não adianta também a gente estar distante de Deus e achar que Deus vai se aproximar da gente. Ele está ali.
Ele está esperando, cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de perdão. Mas Ele quer que a gente ande para o lado dele, que a gente demonstre que a gente o ama. O amor dele está ali, para todo mundo que quiser. A escolha é nossa de amar ou não amar a Deus. Versículo 59. Considera os meus caminhos e volta os meus passos para os teus testemunhos. O que é isso? Autoanálise. Examine-se cada um a si mesmo, de 1 Coríntios 11, 28. Aquele versículo que a gente lê toda ceia. E às vezes a gente lê e não presta muita atenção. O que é examinar a nós mesmos? A gente tem que tirar um tempo para nós. Parar, rever a nossa vida, ponderar nossos caminhos, ver onde a gente acertou e reforçar, ver onde a gente errou, pedir perdão e nunca mais cometer os mesmos erros. É a conversão, voltar o caminho. Muita gente acha que converter é só quando levantou a mão e aceitou Jesus. Não, a gente se converte todos os dias, todos os momentos. Que a gente é difícil. Por muitas vezes a gente está na igreja há muito tempo louvando a Deus e a gente faz cada coisa que a gente mesmo fica assustado. Imagina os outros irmãos. Então todo dia a gente vai errar e todo dia a gente vai se converter de novo. Todo dia a gente tem que aceitar Jesus de novo, falando: Jesus, perdão. Não veio assim, se eu tivesse consciente, eu não tinha feito isso. Mas no meu inconsciente ainda tem pecados marcados lá dentro. Tem pecados lá dentro que quer me derrubar a qualquer momento. E aí a gente pede perdão. E aí a gente volta para o caminho de Cristo. E Ele vem e nos abraça. O salmista descreve a autoavaliação como um momento de arrependimento. O próprio salmista diz que ele examinou seu estilo de vida. Ele examinou seus pensamentos, suas atitudes. E ele percebeu que ali tinha coisas que não eram da vontade de Deus. Então ele corrigiu e mudou a direção. Ele alinhou novamente suas ações com a palavra de Deus. Versículo 60. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Essa declaração, apresso-me, significa que o salmista tem prontidão, que ele tem zelo, obediência à palavra de Deus. Que por muitas vezes a gente abre aqui, aí tem um versículo, vai lá, a gente está fazendo alguma coisa errada, o versículo vai lá e conta pra gente que a gente está fazendo uma coisa errada. A gente fala assim: ah, Deus, mas está tão bom, vou fazer mais hoje. Amanhã eu peço perdão. Será que vai haver amanhã? Como que a gente vai saber se vai ter um amanhã para perdão? É por isso que o salmista fala assim: apresso-me, eu não me detenho no erro. Eu corro para guardar os mandamentos de Deus. Ele não hesita, não inventa desculpas e não adia para obedecer a Deus. É sem procrastinação, porque depois que a gente para, a gente pode até não saber que está errado, mas a hora que a gente parou, refletiu nossa vida, percebeu que estava fazendo errado, já virou pecado. Porque na inocência não era pecado, mas a hora que a gente percebeu e tem certeza que está errado, já é pecado. Depois que a gente percebeu que é pecado, a única coisa é arrepender e não fazer mais. E tem que ser sem demora. A obediência não pode esperar. Pois se a gente continuar procrastinando, a gente vai continuar pecando, ter a mente cauterizada e talvez nem perceba mais que é pecado. Versículo 61. Laços de perversos me enleiam, contudo não me esqueço das tuas leis. O salmista diz que ele está numa situação de extrema pressão. Os inimigos são reais e tentam prendê-lo, tentam prejudicá-lo, falam mal dele,
tenta destruir o que ele construiu de verdade, tenta derrubar ele. Mas qual é a atitude dele? Ele não esquece da lei de Deus. Ele sabe que Deus vai lutar para ele. E Deus diz que ele não faz nada sem revelar para os teus servos. Então o salmista sabe naquele momento, Deus falou o coração e a mente dele, que tem inimigo, que os inimigos querem derrubá-lo, que os inimigos estão ali para destruir. Mas esse mesmo Deus fala no coração dele que ele tem um Deus. E que é esse Deus que luta por ele. E que é esse Deus que vai destruir os inimigos dele. E que ele não precisa fazer nada. Que o próprio Deus vai lutar por ele. Nesse versículo também tem laços perversos. São as ciladas, as perseguições, as armadilhas espirituais, maquinações de pessoas maldosas, forças opositoras. E quando essas forças acontecem lá fora, a gente não sente muito. Agora, quando essas forças acontecem aqui dentro, quando a gente está dentro da casa de Deus, sentado de um lado do irmão, e percebe que esse irmão está falando mal de você, está inventando coisas, está te perseguindo, está tentando te destruir, isso dói. Isso fere e fere muito. São as piores forças, aquelas que são pertinho da gente, da nossa família, nossos parentes, nossos irmãos de igreja. Quando o salmista está falando aqui, ele está falando de pessoas perto dele. Ele está dizendo, Deus está me machucando. São pessoas que eram para ser meus amigos e se tornaram meus inimigos. E aí, o que é que ele nos ensina nesse versículo? Resiliência. Que isso aconteceu com todo mundo. Isso aconteceu no céu primeiro. O próprio Lúcifer estava lá no céu e ele resolveu ir contra Deus. Aconteceu com Jesus. Jesus veio à terra e estava aqui curando, pregando, arrancando as almas do mal. Os discípulos que estavam do lado dele, alguns se rebelou contra ele. Quem somos nós? Perto do próprio Deus, perto de Jesus. Meras criaturas. E aí a gente quer andar pelo mundo e não quer que ninguém se rebela contra nós. E aí a gente quer andar e não quer que haja fofoca com o nosso nome. E aí a gente acha que está dentro da igreja que todo mundo é santo. Gente, os discípulos andavam grudadinhos com Jesus, dia e noite. Judas não se converteu. Judas traiu Jesus. Como que dentro da igreja as pessoas não vão... Vai ter pessoas que não se convertem. Vai ter pessoas que vão nos trair. Vai ter pessoas que vão nos defamar. Pode falar. Aquele meu amigo, que comia na minha mesa, mordeu meu calcanhar. Como pode, né? E Jesus repetiu essa mesma frase com Judas. Então ninguém está livre de fofoca, de confusão, porque o inimigo ele quer destruir o relacionamento, acabar com o clube, entendeu? Acabar com a igreja, destruir os nossos mestres, né? Pastores e diáconos, está destruído. Então, e a gente tem um inimigo, ele está dentro de nós, coberto com a nossa pele, é a nossa carne. Se a gente não dominar essa carne do orgulho, da soberba, da arrogância, da prepotência, da altivez, a gente está fadado ao fracasso. Então a gente tem que dominar essa carne que está coberta com a nossa pele. Se a gente não dominar ela, não dominar e deixar que o amor prevaleça, a gente está fadado ao fracasso. Quer falar? Então, essa mesma frase de Davi, Jesus repetiu. E foi o Judas que traiu ele. O inimigo está livre, né? O inimigo quer colocar medo dentro da gente, porque o medo paralisa.
Não aquele medo bom que te faz fugir do perigo. Ele quer colocar aquele medo que te paralisa. Aí você fala assim, eu não vou fazer mais nada na igreja. Porque tudo que eu for fazer, as pessoas vão me criticar. Tudo que eu for fazer, as pessoas vão querer que eu não fiz bem feito. Eu me esforcei e as pessoas estão falando mal. Para isso que o diabo usa os servos dele para destruir as pessoas, para paralisar. Mas aí o salmista disse, não me esqueço da tua lei. Porque tem um monte para te derrubar, mas tem um para te proteger. Próprio Jesus, e ele é poderoso. E ele vence milhões e milhares de inimigos, sem sair do trono dele, sem mover uma mão, só pela palavra. Então a gente não tem que temer, a gente não tem que parar. A gente tem que lembrar sempre da lei do Senhor. E não... Isso. E não esqueça da tua lei, significa também que a lei do Senhor tem que ser um guia moral e de força para nós. Que a gente nunca pode esquecer, tem que ter no nosso coração, na nossa mente, que a diferença do servo de Deus fiel e das outras pessoas é a moral. Porque todo mundo diz que serve a Deus. Tem uns que diz que serve a Jesus. Mas a moral deles, o jeito deles se portar na terra, mostra que não é verdade. Que eles só estão falando de boca. Então todo servo de Deus tem que fazer o que Deus entende e não o que a gente entende. Versículo 62. Levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Gente, levantar à meia-noite aqui não quer dizer que a noite é mais sagrada do que o dia. Ele só quer dizer que ele precisa de um lugar de quietude. Porque a gente aprende melhor quando está tudo em silêncio. Quando não tem ninguém para interromper a gente. Ali você lê a Bíblia. E ali você ora. E ali você fica quietinho. E Deus fala com a gente. É um lugar onde Deus mostra a paixão que Ele tem por nós na Bíblia. E a gente mostra a paixão que a gente tem por Deus. Porque nós vamos lendo a Bíblia, ela vai falando com a gente. E a gente começa a orar, fala, Senhor, que maravilhoso. Como é bom ler a Tua palavra. Como é bom aprender. E isso, o salmista coloca aqui, que é melhor do que o sono. Que o sono é muito importante, mas que tem coisas mais importantes. Porque não adianta você dormir a noite inteira e acordar de manhã sem saber nada da palavra de Deus. Agora, se você tirou meia hora, 1 hora à noite e foi ler a palavra de Deus, provavelmente de manhã você acorda cantando. Às vezes você vai dormir com um problema, mas você lê a palavra de Deus, de manhã você acorda com a solução desse problema. Porque essa atitude revela a intensidade do seu amor por Deus. E todas as vezes que nós dirigimos a Deus com muito amor, Ele volta com a gente. Como? Em dobro, medida, sacudida, transbordante. Porque é isso que diz a palavra de Deus. Gratidão profunda quando a gente tira um tempo para ler a palavra de Deus, para falar com Deus. E Deus devolve isso na nossa vida em forma de alegria. Aí Deus transforma essa nossa madrugada, esse nosso pedaço de noite que nós tiramos em momentos de louvor. O salmista também fala dos retos juízos de Deus. É a palavra de Deus. Porque tudo que Deus põe aqui é reto, é justo. Por mais que a gente ache que é duro, que é difícil de seguir, quando a gente segue, a gente percebe que a nossa vida melhora. Que nos leva a uma comunhão íntima com Deus. Porque nós conseguimos falar com Deus e Ele nos responde. Versículo 63.
Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Uma coisa difícil é quando nós, crentes convertidos, começamos a fazer amizades fora da igreja. Jesus andava com todo mundo. Ele andava com prostituta, ele andava com endemoniado, ele andava com cobrador de imposto, ele andava com ladrão. Mas na intimidade ele não levava esses. Quem andava com a intimidade de Jesus? Pedro, Tiago e João. Nós podemos sair e conversar com todo mundo. Nós podemos ter relacionamento assim, com as pessoas de fora, conversar, fazer, comprar, vender. Mas na hora de ter aquela conversa séria, de abrir o nosso coração, é com um filho de Deus confiável. Não é com pessoas da igreja, não. Porque pessoas da igreja tinham os outros discípulos todinho. Jesus só levava Pedro, Tiago e João. A hora que a coisa fica difícil, não é qualquer irmão da igreja que você leva para te ajudar, não. É aquele que pode andar junto com você, que vai sofrer a mesma dor com você, que vai caminhar junto com você, que não vai espalhar o que você falou, vai sofrer ali junto com você. E na hora da alegria também aquela pessoa tem que estar junto. Porque muita gente leva aquela pessoa para a hora do sofrimento, na hora da alegria, e fala, não, aquele irmão é sério demais. Aquele irmão não pode participar das minhas comemorações, não. Ele eu só levo na hora da dor. Aí na próxima dor você vai procurar, ele já não está pronto mais. Porque se você é irmão, se você tem intimidade, é para todos os momentos. Versículo 64. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. O salmista expressa aqui que a criação inteira revela a bondade e o amor de Deus. Mas não é todo mundo que vê. Porque quem sai de manhã apressado, com o coração fechado, triste, ele não vê o que o céu está bonito, ele não vê um passarinho cantando. A hora que cai a chuva ele reclama, a hora que o sol está quente ele reclama. Mas se nós temos o coração cheio do poder de Deus, a gente fala, meu Deus, está chovendo, olha, esse ano a gente vai ter feijão para comer. Meu Deus, hoje está o sol, olha, vai secar a roupa que eu lavei. Olha que passarinho, que coisa mais linda, Deus. E aí a gente vai agradecendo a Deus. Pode falar, meu Deus. No Salmo 31, versículo 19, o salmista diz, como é grande a tua bondade, que reservaste a ti escrito Deus, o qual usa para os filhos dos homens que se refugiam. Aí Davi, no Salmo 27, versículo 3, ele diz assim, eu creio que verei a tua bondade na terra dos viventes. E nós, crentes, filhos de Deus, cremos que é a bondade de Deus que impulsiona todas as bênçãos ao nosso favor. É a bondade de Deus que é a razão da sua compaixão e generosidade. Porque Deus, Ele não nos dá nada por obrigação. Porque jamais Deus está em débito com alguém. Ele nos dá porque Ele é bom. Aí o salmista fala aqui, da bondade de Deus. Esse está falando só, tudo que providencia através da chuva, vai ver os frutos, onde a gente se alimenta, o feijão, o arroz. A bondade de Deus. Isso é a graça comum de Deus. Porque quando nasce o arroz, nasce para o ímpio e nasce para o filho de Deus. Quando nasce o sol, nasce para todo mundo. A chuva vem para todo mundo. E lá em Gênesis, quando Deus viu que o mundo era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, Deus disse assim, haja luz. Aí o próprio Deus disse, e viu Deus que a luz era bom. Aí no versículo 31 de Jesus diz assim, e viu Deus que tudo que Ele fez era tudo muito bom. Tremendo, né? Tremendo. No início. Lá em Mateus 5,45 está escrito, Ele faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Graça comum. Mas existe a graça especial. E essa não é para todo mundo.
Essa é só para os filhos de Deus que estão em obediência a Deus. Qual é o exemplo de uma graça especial? O sacrifício de Jesus. Porque não adianta pensar que o mundo inteiro está salvo, que não está, só está salvo quem aceitou Jesus. Então o sacrifício de Jesus é uma graça especial. Imerecida, né? Imerecida. Qual é outra graça especial? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele só age nas pessoas que aceitaram Jesus de verdade. Porque qual é o maior selo do Espírito Santo? A santidade. Onde o Espírito Santo entra, ele vai limpando tudo. Porque ele não fica em lugar sujo. Ele vai arrancando todo o pecado. Aí tem muita gente que fala assim: ai, eu sou selado com o Espírito Santo. Aí tá matando, roubando, destruindo, prostituindo. Não é? Lá em Efésios 30, Efésios 4:30, diz assim: não entristeçeis o Espírito Santo, qual fosse selado para o dia da redenção. Toda ira, cólera, amargura, blasfêmia, confusão, sai do vosso meio. Depois você lê isso. E Efésios 4:30 e 31. E aí a gente pensa que alguém que está dentro da igreja brigando com todo mundo, destruindo todo mundo, e a pessoa acha que é selada pelo Espírito Santo. Ela pode ter sido um dia selada, mas como Saul, que foi ungido, ela entristeceu e o Espírito abandonou. Efésios 2:8 está escrito: porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Versículo 65. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Muita gente acha que Deus é ruim, que Deus permitiu coisas ruins acontecer na vida dele, porque não lê a Bíblia. Porque ele diz: tem feito bem ao teu servo segundo a tua palavra. E na palavra de Deus diz que a gente vai ter dia ruim. Na palavra de Deus diz que servo de Deus pode adoecer. Na palavra de Deus diz que nós somos vaso. E se Deus precisar nos usar da maneira que Ele quiser, Ele vai nos usar. Aí a pessoa sofre um acidente e fala assim: Deus, tu não me amas, tu não tá junto comigo. Só que aí ele fica internado no hospital, tem alguém ali do lado, e ele tá ali para pregar para aquela pessoa que está do lado. E se ele nunca tivesse sido atropelado, nunca ele ia visitar um hospital. E às vezes Deus falou no coração dele várias vezes, dizendo assim: ó, vai visitar o hospital. Gente, isso é a coisa mais estranha que tem no crente, sabe por quê? Que a palavra de Deus fala assim: ó, verdadeiro jejum é cuidar das viúvas, dos órfãos, dos encarcerados, nananana, vai descrevendo. Aí a gente vem para o altar e fala assim: Deus, visita as prisões, visita os hospitais, visita. Aí Deus olha de lá e fala assim: mas eu pedi para você visitar. Eu já estou em todo lugar, eu já estou lá. Quem está precisando ir lá falar da minha palavra é você. Eu estou lá junto com aquela pessoa. Vai lá demonstrar o meu amor. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo não leva essas orações todas para Deus, não. Ele muda. Porque se essas orações que a gente faz chegasse a Deus, eu acho que a gente morria na hora. O Espírito Santo deve mudar. Fala assim: olha, Deus, dá força para o teu servo, que ele não está conseguindo ir nos hospitais. Ajuda ele. Ajuda que ele fique internado um pouquinho, que aí ele vai lá cumprir a sua palavra. E às vezes a gente não entende, e a gente acha que Deus que é ruim. Quantas vezes a gente já foi numa consulta, e às vezes a gente era o primeiro. E aí a hora que a gente percebe, passou 10 pessoas na nossa frente. Se a gente não for convertido de verdade, a gente vai lá e briga com todo mundo. Se a gente for convertido de verdade, a gente já pensa: opa, se Deus permitiu que essas pessoas passassem na minha frente, é porque tem alguém aqui que precisa ouvir falar de Deus. E aí a gente já começa a procurar.
E aí começa a falar de Deus. A hora que você termina de falar de Deus, chama seu nome lá para ir consultar. E aí a gente fica lá brigando, xingando. Aí eles põem mais não sei quantos na frente da gente. E a gente é mais o tempo que Deus deixou para a gente falar do amor de Deus para aquela pessoa. E às vezes a gente sai dali sem falar. O salmista reconhece que Deus tem agido com bondade com ele. Ele reconhece que Deus tem cumprido as promessas que o próprio Deus deixou. Então Deus cumpre a própria palavra dele. Se está fora da palavra de Deus, não tem cumprimento. A nossa vida é abençoada não é pelo acaso. É porque Deus honra a palavra dele. Quando Deus fala assim, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então a gente pode ficar tranquilo, que por mais que esteja acontecendo coisas estranhas na nossa casa, nós temos uma promessa de Deus, a nossa casa será salva. O detalhe é que a Bíblia não fala que a sua casa será salva enquanto você estiver vivo. Não tem isso na Bíblia. Por muitas vezes nós vamos morrer e depois a nossa família vai aceitar Jesus. Eu lembro que quando eu trabalhava no Santa Luzia, tinha uma senhorinha. Ela virou para mim e falou assim, chama minha família que eu vou morrer hoje à tarde. Eu, tá bom. Se vai morrer, tem que chamar todo mundo para despedir. Aí ela pôs todo mundo no quarto assim. Ela falou assim, até hoje eu orei por vocês. Até hoje eu pedi por vocês. Ninguém quer nada com Deus. Eu estou entregando vocês na responsabilidade de vocês mesmos. Estou indo para Deus. Deus livrou vocês de acidente. Deus livrou vocês de um monte de mal. Porque eu estava aqui orando. Eu estou indo por Deus, vocês estão por sua própria conta. Virou para o canto e morreu. Imagina uma família desesperada, porque perdeu a proteção. Porque eles sabiam que podia fazer tudo o que quisesse, porque ela estava lá orando. Ela morreu, acabou a proteção. Depois de um tempo se descobre que alguns se converteram. É necessário uma semente morrer para outras nascerem. Para poder nascer o fruto, né? É isso mesmo. Versículo 66. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Isso aqui é um pedido de discernimento. A Bíblia fala que se nós tivermos discernimento de espírito, nós já estamos bem adiantados no reino de Deus. Discernimento quer dizer a gente ter bom juízo e a gente ter conhecimento. Bom juízo é você julgar se a coisa é boa ou ruim. Se for ruim, você não faz. Se for boa, você faz. Se for para crescimento seu ou das outras pessoas ao seu redor, você faz. Se for para destruição, você não faz. Conhecimento é ler, estudar, procurar. Que não adianta você ter um bom juízo e não saber de nada, que também não vai chegar a lugar nenhum. Tomar as decisões que honrem a vontade de Deus. Qual vontade? A que está escrita aqui. Se você não sabe o que está escrito aqui, não tem como você honrar a Deus. É a busca de direção espiritual para aplicar. As pessoas falam assim, fulano é inteligente. Sim, tem um monte de gente inteligente. Porque foram atrás de conhecimento, viraram médicos, advogados. Poucos são sábios. Que a diferença da inteligência para a sabedoria é porque o inteligente sabe das coisas. O sábio usa tudo que sabe a favor dele. Quantas vezes a gente já viu médicos que chegam para os pacientes e falam que você não pode fumar, senão você vai ter câncer. Aí você olha para trás e ele está fumando e morre de câncer. Ele é inteligente, mas ele não é sábio. Quantas vezes a gente vê uma nutricionista falando para o povo assim, você não pode comer desse tanto. E a hora que a gente vê ela almoçando, ela está comendo mais do que devia. Então, inteligência é totalmente diferente de sabedoria. E a sabedoria
é dada por Deus. Que aprender é fácil. Agora, usar ao nosso próprio favor, melhorar a nossa vida com o que a gente aprendeu é difícil. Se a gente usasse tudo que a gente aprendeu ao nosso favor, nossa vida era maravilhosa. Mas às vezes, depois que a gente errou, a gente fala, mas gente, eu sabia que não era assim que era para fazer. Então, a gente tem que todos os dias atrás de sabedoria. Isso, e às vezes a gente até sabe o que era para fazer. E a gente está apressado, tá assim, faz errado. Mas gente, por que eu errei? Eu sabia o caminho certo. E tendo bom juízo e conhecimento, a gente chega à maturidade espiritual. Aquilo que Paulo falou. Olha, eu vim visitar essa igreja, eu achei que eu já podia trazer umas coisas mais fortes. Mas eu vou ter que dar o leite de novo para vocês. Vocês ainda são crianças. Vocês não aprendem. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Tendo juízo e conhecimento, a gente chega à maturidade espiritual. Versículo 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Esse versículo, o salmista quer dizer que Deus permite que nós soframos para a gente poder crescer. Porque senão a gente fica errando no mesmo lugar. A gente erra, confessa, Deus perdoa. A gente erra, confessa, Deus perdoa. Aí Deus permite um sofrimento. Aí a gente não quer mais errar. Pelo menos naquele lugar ali a gente não vai errar mais. Porque existe sofrimento que é para correção divina, mas existe sofrimento que é para crescimento. Às vezes a gente a gente está numa vida boa, conversando, falando com Deus, e Deus quer que a gente vá para um lugar mais alto. E todo lugar mais alto é subida, é sofrido, dói os pés, dói as mãos, tem risco de cair. E se Deus quer que a gente cresça, nós vamos passar por momentos de aflição. E o que o salmista nos ensina de novo? Guardar a palavra de Deus no coração e na mente, para em cada aflição a gente ter um versículo que a gente sabe e a gente fica falando, não, mas o Senhor está comigo. Jesus disse que nunca me deixaria sozinha. Jesus disse que tudo que eu colocar na minha mão, segundo a palavra dele, ele ia abençoar. E a gente persistir, obedecendo e valorizando os ensinamentos de Deus. Versículo 68. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. O salmista disse que já sabia que Deus era bom. Já sabia que Deus fazia o bem. Mas que é essencial para nós, para receber essa bondade, saber os decretos de Deus. Quais são as ações de Deus? Quais são seus planos, seus propósitos? Porque a bondade de Deus vai refletir na nossa vida quando nós conhecemos o que Ele está fazendo na nossa vida. Qual o motivo desse sofrimento? Ah, eu estou internada aqui porque eu tenho que falar de Deus para aquela pessoa? Vai lá no primeiro dia, fala de Deus, que logo é necessário e vai embora para sua casa. Agora passe 40 anos sem falar de Deus, que vai passar 40 anos internado, igual o povo de Israel. O povo de Israel era para chegar na terra prometida rapidinho. Mas em vez de fazer o que Deus queria, ficaram murmurando, reclamando ali das comidas, de que queria voltar atrás, e foram ficando. Então é só nós saber qual é o que Deus quer conosco que nós vamos. E como saber? Lendo a palavra e perguntando a Deus. Com uma profunda confiança e intimidade com Deus. Esse versículo, ele une dois atributos divinos. Deus é bom e Deus faz o bem. Dois atributos. Com o nosso desejo de obedecer à vontade de Deus. Versículo 69. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. O que é soberba, gente? Porque muitas vezes a gente fala,
mas a gente não sabe. Soberba é a pessoa achar que é superior aos outros, que é melhor do que os outros. A pessoa ser orgulho, aquele orgulho excessivo. Ela acha que é melhor, mais inteligente, que tem um cargo melhor, que ganha mais, que as outras pessoas são capazes, que elas podem passar por cima. E eu entendo que a soberba vem primeiramente do orgulho. A pessoa se orgulha, aí do orgulho vem a soberba, a altivez, a arrogância, a prepotência, a vaidade, o desprezo pelo próximo. Às vezes até o tom de falar com as pessoas. Isso! E às vezes magoa, entendeu? E tem outras características de uma pessoa soberba. Qual? Autoconfiança. A pessoa acha que é tão bom, mas tão bom, que os outros só estão ali para admirá-la. Tem outras pessoas que têm o preconceito, que a soberba também vê o preconceito. Não, todo mundo tem que ser igual eu. Se a pessoa for diferente do que eu sou, é porque é errado. Não serve, é menor, é inferior. Todo dia eu peço a Deus para não esquecer. Não tratar pessoas como eu não quero ser tratado. Respeitar, amar, incondicionalmente. E não atribuir as maldades. Quer dizer, tem até uma música do mundo que fala assim: a maldade disfarçada de bondade. Então, eu não quero ser disfarçada, eu quero disfarçar a maldade com bondade. Então, eu quero fazer isso que eu estou falando, meu irmão. Andar como se eu mando a gente andar, digno da vocação que fomos chamados. E uma última característica é a falta de escuta. Soberbo não ouve ninguém. Ele é muito bom. Tudo que ele faz é bom demais. Para que ouvir outras pessoas? É do jeito dele, pronto. E se outra pessoa fizer, ele vai lá e desmancha e faz do jeito dele. E se der errado, foi porque a outra pessoa tinha feito primeiro. Não foi porque... Não. Porque ele não reconhece os erros. Ele é bom demais. E vocês acham que dentro da igreja não tem gente assim? Tem aos montes. Porque ninguém é perfeito só por Jesus, né? Só Jesus é perfeito. E nós mesmos, nós podemos nos pegar em momentos assim, que a gente acha que é melhor do que os outros. A gente pode tentar se aperfeiçoar em Cristo. Isso aí, a gente se corrige. Versículo 70. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na sua lei. O que esse versículo quer dizer? Coração feito de sebo, coração feito de banha, de gordura, de tecido adiposo. De que é feito o nosso coração? Músculo, tecido muscular, é carne, e é uma carne cheia de nervo. Por isso que ele se contrai, por isso que ele sente. Os nossos músculos, a nossa carne, toda é emprenhada de nervos, é cheio. Tanto que se você cortar, você já fala, ai. E o tecido adiposo, gente, a banha, a nossa banha. Tem nervo? Tem não. Por isso que o salmista coloca aqui que o coração do ímpio, ele se tornou insensível. Ele é só gordura, ele não tem músculo, ele não tem nervo. Quando a nossa banha, quando o nosso tecido adiposo começa a sentir, é quando ele já inflamou tanto, que daí não é ele que sente. Ele está tão inflamado que ele pega e inflama todo o tecido que está em redor dele. Aí todas as terminações nervosas perto dele começa a doer. O que o salmista quer nos dizer? Que tem uma pessoa na igreja que tem um coração que é feito de sebo, de banha, que não sente nada. Ele sai ferindo todo mundo, mas ele não sente nada. Quando vem alguma coisa para o lado dele que ele sente, ele já feriu metade da igreja. E aí ele
Contaminou. E aí ele não sente nele, ele sente porque aquela posição que ele tinha, as pessoas vão tirar dele. Então não é o sebo que sente, não é a banha, não é o tecido adiposo que sente. É o que está em redor deles. Quer falar, Zé? A questão da gordura também, assim, no animal, né, ela serve como isolante térmico. Então ele não sente o frio. Então, assim, eu acho que nós, como servos, assim, cria essa certa camada que às vezes a gente não vai sentir, assim, a carência de Deus, né? E às vezes a gente não sente nem o poder de Deus. Às vezes o culto tá ali, aí a gente entra frio, e aí não sente nada e fala assim, o louvor não prestou, a mensagem não prestou, os irmãos estavam tudo, era conversando, e o negócio aqui não estava bom e eu vou mudar de igreja. Aí vai para outra igreja, mas também essa camada que você está falando de gordura tá tão grande que não sente mais nada. Isso é insensibilidade feita pelo pecado. Coração possível. Coração de sebo. Coração de sebo, ele nem contrai. Ele nem joga sangue pro corpo inteiro. Ele está ali só atrapalhando, só inflamando e atrapalhando que aquele lugar cresça. Morrendo. E matando. Morrendo e matando. Aí o que é quando se vai guardar o coração, porque deles procede fontes de vida. O coração, quando é guardado boa coisa, ele Era vida. era vida. Mas quando guarda raiva, ódio, rancor, vira morte. Isso mesmo. O salmista mostra o antídoto para isso. Qual? A lei de Deus. Versículo 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O salmista está quase louvando a Deus por ter sofrido. Por quê? Porque no momento de sofrimento ele aprendeu a lei de Deus. Quando a gente está com medo, vocês já andaram numa rua escura, sozinho, com medo? Gente, a gente canta, a gente ora, a gente louva. Tem hino que a gente nem sabia a letra vem todinha na cabeça da gente. A gente clama o sangue de Jesus, aí aparece uma pessoa estranha, aí a gente até fala em língua, que é para espantar o inimigo. Eu lembro que na época da Covid, eu descia sozinha e voltava sozinha. Aí veio um ladrão para me roubar. Gente, eu cantei, eu orei. E aí no meio disso eu comecei a tossir. Ele olhou para mim, você tá doente. E foi embora, de medo de pegar a doença. Mas foi a forma, se eu tivesse ficado quieta ali, eu tinha sido assaltada, que ele veio com o revólver. Não tinha ninguém na rua. As pessoas que iam trabalhar no hospital eram os policiais, e era só as pessoas estavam todas isoladas. Mas o ladrão estava ali para roubar. Então, é nesse momento de aflição, no momento do sufoco, que a gente lembra de tudinho que a gente aprendeu na palavra de Deus. Tiago 1, 2 e 4 está escrito: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Quer dizer, se a gente tiver uma vida sem sofrimento, nós seremos deficientes em alguma coisa. 2 Coríntios 12, 10 está escrito: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando nós estamos fracos, nós reconhecemos que precisamos da ajuda de Deus. Às vezes a gente acha que está forte demais, que não precisa nem de Deus. Então o sofrimento e a fraqueza é pedagógico. Ela pode nos ensinar muita coisa. Ela pode quebrar nosso orgulho e fazer-nos buscar a Deus. Versículo 72. Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro e prata. Esse é o nosso versículo final de hoje.
Aqui nós aprendemos que a palavra de Deus, seus ensinamentos, seus mandamentos e sua vontade tem um valor infinitamente maior do que qualquer riqueza material, do que qualquer ouro ou prata. Não adianta a pessoa ser milionária, a hora que ela morre, o que ela leva? Nada. Agora, se a gente for rico da palavra de Deus, quando a gente morre, o que a gente leva? Toda a palavra de Deus junto com a gente, porque nós vamos para o céu. Se nós não soubermos da palavra de Deus, nosso momento de morte é desesperador. Por mais dinheiro que a gente tiver, se a gente conhecer a palavra de Deus, a gente faz igual Estevão. Estou indo, Jesus. Me recebe aí nos céus. E nós vamos em paz. A nossa maior riqueza é saber que Deus nos ama e que nós amamos a Deus. E que a nossa paz duradoura é obedecer a palavra de Deus. Que a nossa felicidade é obedecer a palavra de Deus. Nossa vida abundante é conhecer a palavra de Deus. O salmista demonstra para nós que a nossa maior riqueza é conhecer a Deus. Amém. Vamos orar? Pai, eu te louvo por cada um que aqui está, meu Pai. Que o teu nome seja glorificado na vida de cada um. Que o Senhor traga saúde, paz, alegria, harmonia no lar. Tira a tristeza do coração e coloca, Senhor, no poder do teu Santo Espírito. O transbordar da alegria que vem, Senhor, com a salvação. Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos deu momentos para aprender a tua palavra. Momentos para crescer na tua palavra. E nós te louvamos também por cada pessoa que está aqui nessa cadeirinha. Cada irmão teu tem nome, se apresentou a ti. Aos nossos olhos tem causas impossíveis aqui, mas aos teus olhos não existe impossível. Porque quando acabam as nossas forças, começa as tuas, Pai. É no teu poder, é na tua graça, Pai, que nós pedimos salvação, cura, emprego, Pai, libertação. Nós te louvamos por cada pessoa que é apresentada, porque nós já sabemos que o Senhor vai dar a vitória. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigada por esses momentos. Obrigada, Senhor. Que ele seja refletido. Pai, com os olhos da fé, nós já vemos essa igreja cheia, Pai. Que nós não estamos aqui por causa de nós mesmos. Nós não vimos aqui em nosso nome, mas nós vimos no teu nome. E em teu nome, Pai, nós te pedimos para ver essa tarde de oração cheia, Pai. Para pessoas aprender de ti, para pessoas receber do teu poder, para pessoas crescer, meu Pai, espiritualmente. Por isso nós te louvamos por esse momento. Porque nós sabemos, meu Pai, que pelo teu poder, conforme a tua palavra, se nós persistirmos em fé, o Senhor vai mandar pessoas. O Senhor vai trazer pessoas para aprender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nossa, pelo sangue de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.